Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Renan, coordenador do curso, estamos no módulo 3, Psiquiatria Clínica, e o tema da aula de hoje é formulação biopsicossocial. Eu acho que entender formulação biopsicossocial é muito importante para avaliação crítica e reflexiva de casos, ampliando aí o olhar não só para o diagnóstico especificamente, mas pro paciente, então fundamental. Mas vamos ver então o que é esse negócio de formulação biopsicossocial. Essa aula ela usa como base o livro Manual de Formulação Biopsicossocial de 2006. Um livro bem completo que você consegue encontrar em PDF procurando aí no Google. Se caso quiserem aprofundar o tema da aula, está indicada a leitura. Então, o que é a formulação biopsicossocial? Esse modelo, pessoal, proposto por George Angel em 1977, é um modelo que surge como resposta ao modelo tradicional, o modelo biomédico. O modelo biomédico é aquela ideia de ver o diagnóstico, a doença, como uma etiologia biológica, sempre baseada em sintomas observáveis. Mas este modelo ele acaba negligenciando, por exemplo, o contexto subjetivo do paciente, o contexto social e cultural. Então, quando a gente pensa isso no âmbito da psiquiatria, uma visão biomédica pode prejudicar muito o entendimento de alguns sofrimentos psíquicos. O modelo biopsicossocial, então, ele propõe que qualquer condição clínica, seja ela psiquiátrica ou não, ela é fruto da interação entre três domínios: o domínio biológico, o domínio psicológico e o domínio social. Mas, gente, é importante vocês verem que a formulação ela é diferente do diagnóstico. A formulação ela é mais complexa. Então, ela é definida como um processo interpretativo, que busca entender como e por que o paciente apresenta aquele quadro específico naquele momento da vida. Então, é um olhar bem mais completo dos transtornos do que simplesmente o olhar biomédico que se baseia em diagnósticos isoladamente. Mas vamos aprender como a gente faz isso na prática. Imagina uma paciente, mulher, 35 anos, que foi encaminhada devido a um quadro depressivo. No atendimento, você percebe que a paciente apresenta tristeza, anedonia, perda de apetite, insônia e retardo psicomotor. Ela diz que esses sintomas começaram há aproximadamente 2 meses e que vem piorando gradativamente. A paciente apresenta um exame físico normal e exames laboratoriais também normais. Você então, fazendo um diagnóstico aí de um episódio depressivo, você prescreve um inibidor seletivo da recaptação de serotonina e pede para que ela retorne 1 mês para reavaliação. No retorno, a paciente fala que a medicação até que ajudou, mas que ela segue desmotivada. Não tem problema, pessoal, você entender que a paciente apresentou uma resposta parcial à sua medicação, e aí você aumenta a dose e pede para ela voltar em 1 mês. Mas será que a sua leitura ela não está um pouco empobrecida a partir desse olhar apenas de um diagnóstico nosológico de episódio depressivo? Eu acho importante a gente entender as outras esferas da vida da nossa paciente. E aí você percebe que quando você explora a história, você descobre que a paciente sofre violência doméstica do marido dependente de álcool e que ela está com muita dificuldade para conciliar os cuidados dos 2 filhos com os trabalhos em serviços gerais em uma empresa. Olha como essas informações elas são fatores chaves para o cuidado da paciente e que aquele olhar puramente biológico que a gente estava tendo deixaria passar e o tratamento ficaria muito incompleto. Então olha como é importante esse olhar amplo da formulação biopsicossocial. Então, na prática, pessoal, cada domínio ele tem seus elementos específicos para você explorar na entrevista psiquiátrica. Quando a gente pensa no eixo biológico, nós exploramos os sintomas, o histórico médico, uso de substâncias, antecedentes familiares.
Já no eixo psicológico, normalmente temos que investigar funcionamento emocional, ou seja, como que essa paciente reage às frustrações, aos conflitos da vida. História de vida da paciente, traços de personalidade, se houve algum luto prévio, se houve algum trauma prévio, como que é a construção de vínculos dela. E quando a gente faz a avaliação da paciente a partir do eixo social, estamos perguntando onde que ela mora, ela trabalha, como que são as condições de trabalho dela, ela tem acesso à saúde, como são as relações familiares e comunitárias, e inclusive também falar dos aspectos culturais e espirituais. Pessoal, é bem complexo realmente essa leitura. E eu não quero que vocês achem que aqui o nosso intuito é separar as coisas, mas se integrar. Porque a formulação propriamente dita, ela vai ser a narrativa clínica estruturada a partir desses 3 eixos. Então a gente vai tentar explicar o sofrimento psíquico a partir da interação dessas 3 dimensões, ok? Além disso, é importante vocês conhecerem o modelo dos 4 Ps. Quais são esses 4 Ps? É você observar nesses 3 eixos quais são os fatores predisponentes, ou seja, quais os fatores de vulnerabilidade do paciente. Podemos pensar também nos fatores precipitantes, que são descritos como os eventos recentes que desencadearam o problema atual. Então, também distribuímos aí no eixo biológico, seja, por exemplo, usar uma substância, no eixo psicológico, ter acontecido alguma coisa, ou no eixo social, também algum comprometimento do funcionamento social. Os fatores perpetuadores, que são definidos como os fatores que tendem a alimentar o problema ou manter o problema na dimensão que você o encontra. E também os fatores protetores, que são aqueles recursos internos ou externos que o paciente tem, que pode o ajudar a lidar com a situação. E olha que interessante, pessoal, esse modelo biopsicossocial, ele auxilia muito na construção do plano terapêutico. Por quê? Porque ele ajuda na tomada de decisão, por exemplo. Ele te ajuda a responder algumas perguntas, como qual intervenção priorizar nesse caso? Como engajar o paciente ao tratamento? Quais riscos monitorar? Dependendo dos problemas que você vê e a avaliação de cada eixo, você consegue responder bem mais tranquilamente essas questões. E você também consegue personalizar o tratamento, entendendo qual a melhor abordagem psicoterápica e qual a melhor estratégia psicofarmacológica. Olha como é rico essa forma de avaliação. Mas eu acho importante a gente aplicar, né, para vocês verem como que é na prática. Vou pegar um caso bem simples, um caso fictício, mas que poderia aparecer num atendimento facilmente aí para você. É a paciente Mariana S., tem 27 anos, ela é professora de educação infantil. A paciente ela te procura por causa de crises de pânico recorrentes, insônia e descontrole emocional há 1 mês. Na história da moléstia atual, você identifica que a Mariana ela possui os inícios desses sintomas ansiosos e depressivos após um término de relacionamento amoroso de 4 anos e que esse término aconteceu há cerca de 1 mês. Desde então, a paciente apresenta insônia inicial e intermediária, crises de choro frequentes, ansiedade intensa com sensação de aperto no peito e pensamentos de culpa. Ela diz coisas como estraguei tudo, não vou conseguir seguir em frente. Relata queda no rendimento profissional e conflitos no trabalho, nega ideação suicida ativa, mas refere sensação de desesperança. Veio à consulta por incentivo da irmã. Dentre a história pessoal, Mariana ela teve uma infância marcada por conflitos familiares e a ausência paterna. Ela cresceu com a mãe e a irmã mais velha. O paciente relata episódios recorrentes de baixa autoestima e insegurança desde a adolescência, especialmente em contextos de relacionamentos afetivos. Teve episódios prévios de ansiedade generalizada aos 22 anos, com bom resultado com psicoterapia e o uso de inibidor seletivo da recaptação de serotonina, fluoxetina. Só que ela cessou o uso por conta própria há 2 meses. Ela nunca foi hospitalizada, tem formação acadêmica e atualmente trabalha como professora. Na história familiar, mãe com diagnóstico de depressão recorrente em tratamento,
pai ausente desde que Mariana tinha 6 anos, irmã mais velha saudável, oferece suporte emocional, nega outros transtornos psiquiátricos em familiares próximos. E nos hábitos e vícios, nega o uso de substância e relata ser sedentária. Com essas informações, a gente consegue montar, então, esse esquema do eixo biológico, psicológico e social. Vamos lá? Então, dentro do eixo biológico, quais são os fatores predisponentes? Uma história familiar de depressão, a mãe, e um episódio prévio de transtorno de ansiedade generalizada, certo? No âmbito psicológico, quais são os fatores predisponentes? Essa baixa autoestima crônica desde a adolescência e traços de uma dependência afetiva, sempre criando esses vínculos de dependência. E os fatores predisponentes sociais, paciente aí com uma infância em um ambiente familiar instável, com a ausência da figura paterna. E os fatores precipitantes, quais foram? Biológico, temos a interrupção do uso da fluoxetina sem orientação. No âmbito psicológico, rompimento conjugal. E no âmbito social, problemas no ambiente de trabalho. Quando a gente pensa nos fatores perpetuadores, no eixo biológico, temos as alterações do sono persistentes. Lembre que normalmente a insônia nos quadros ela tende a ter um funcionamento autônomo e também o sedentarismo. Insônia é algo muito importante quando a gente pensa em fator perpetuador, né? Se a gente não dorme bem, mesmo estando ok, a gente já se sente um caco no dia seguinte, né? Imagina em um quadro depressivo. Dentro do âmbito aí do eixo psicológico, temos a evitação de exposição social e esse movimento de ruminação, né, dos problemas. E no âmbito social, rede social fragilizada. E como fatores protetores, temos a resposta prévia positiva, o inibidor seletivo. No âmbito psicológico, uma boa adesão anterior à psicoterapia, o que é um ponto positivo. E quando a gente fala de eixo social, relação com a irmã mais velha e condições financeiras. Então, olha, aqui a gente monta o esqueminha do caso, um caso que você fez uma boa anamnese, fez uma boa entrevista, você consegue os dados necessários para estruturar aí essa formulação. Então, como que vai ficar mais ou menos a narrativa, né? A Mariana, ela apresenta um episódio depressivo moderado, com sintomas ansiosos proeminentes, aí num contexto de um término de relacionamento. A sua vulnerabilidade emocional, os traços de dependência e o histórico familiar contribuíram para a gravidade do quadro. Esse isolamento e a ruminação têm mantido os sintomas, mas o vínculo com a irmã e a sua abertura para cuidado, principalmente psicoterapia, representam pontos de partida para o manejo terapêutico. E quando a gente vai pensar em uma intervenção, o inibidor seletivo parece ser a melhor opção, ainda mais com uma boa resposta à fluoxetina, então já temos aí uma medicação numa boa indicação. Então é mais ou menos isso, pessoal, que eu acabei de falar, que é a formulação biopsicossocial. E aí a gente vai construir o tratamento a partir dela. Quando a gente for pensar no eixo biológico, quais são os objetivos com a Mariana? É reduzir esses sintomas depressivos e ansiosos e restabelecer o padrão de sono. Então, as intervenções é a reintrodução da fluoxetina e para a melhora do sono, orientações de higiene de sono. Se não tiver melhora só com as orientações, uma intervenção farmacológica e estimular atividades de bem-estar. No campo da psicologia, a gente vai tentar reduzir esse movimento de ruminação dela e tentar desenvolver a autoestima. Então, indicar psicoterapia. Qual psicoterapia, Renan? Eu acho que é qual a paciente se identificar mais. Eu acho que não tem uma psicoterapia que é melhor do que a outra. Evidentemente, os estudos falam muito mais a favor de terapia cognitivo-comportamental, mas eu acho importante a gente ter uma leitura crítica sobre esses estudos, entender que a psicoterapia, essa cura pela fala, ela vai muito além do que teorias, né? Então o tratamento ele surge a partir do contato do terapeuta com o analisando, então é muito mais profundo do que a gente ficar falando de qual teoria é melhor, pior e entrar nessa briga, tá bom? O importante aqui é indicar a psicoterapia e estimular o paciente a adesão ao tratamento. E além disso, ajudar o paciente a estabelecer metas de curto prazo realistas.
seja retornar algumas atividades sociais, construir essas metas com ela e sempre buscando esse realismo nas metas para não gerar frustração. E quando a gente pensa no campo social, a gente vai tentar reduzir o isolamento e ampliar a rede de suporte, reestabelecer vínculos, que pelo visto ela acabou rompendo os vínculos sociais nesses 4 anos de relacionamento. Então, a gente precisa estimular, reestabelecer esses vínculos. Vai estimular o contato e o apoio contínuo com a irmã, que parece ser uma rede de apoio bem bacana. Sugerir para ela participação em atividades em grupo, então buscar atividades que ela goste e que vai estimular esses laços, incentivar ela a retomar as atividades de lazer, seja cozinhar, assistir filmes, leitura, o que ela te falar que gostar, e avaliar a necessidade de um afastamento laboral temporário, passar um atestado para ela e se caso o trabalho está tendo algum impacto importante na situação dela. Beleza? Olha só como fica bem organizada a terapêutica e não fica uma história só de vou prescrever um antidepressivo e tá tudo bem. A gente amplia muito mais o olhar sobre o sofrimento psíquico e a gente consegue agir em diversas áreas e, evidentemente, um tratamento muito mais efetivo do que simplesmente passar fluoxetina e pedir para o paciente voltar em um mês. Ok? Pessoal, agradeço a presença de vocês. Eu espero que essa aula tenha ajudado vocês na construção aí de um raciocínio clínico mais amplo e completo. E eu acho que agora no nosso curso vamos falando das entidades nosológicas, mas nunca esquecendo de todos os eixos aí e que o paciente é muito mais do que um nome de diagnóstico. Fechou? Agradeço a presença. Um abraço.